São 8h46. O Ministério Público está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Excelentíssima senhora presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutora Lívia Simone, é sempre um prazer e uma tranquilidade dividir o plenário com Vossa Excelência. Eu tenho um verdadeiro amor pelo Tribunal do Júri, Vossa Excelência também, nós compartilhamos desse amor. Excelências, os senhores estão aqui hoje para julgar, juízes togados pelo Estado, para julgar um fato que ocorreu no dia 28 de dezembro de 2017. Eu vou começar aqui, fazer uma breve síntese dos fatos e depois apresento as provas para Vossas Excelências. No dia 28 de dezembro de 2017, por volta de 7h30 da noite, saía de casa a vítima Lohan, no banco do passageiro Arthur, atrás de Arthur, Isabelle, sua sobrinha de 15 anos, e seu irmão, atrás do banco do motorista João. Era um dia comum, normal para eles. Eles saíram para ir ao shopping comprar um ingresso a pedido de Isabelle para ver um show. Foram em direção ao shopping, deixaram o Arthur na casa da mãe. Arthur foi jantar com a mãe, fazer uma refeição com a mãe, e os demais prosseguiram para o shopping para comprar esse ingresso. Retornaram, buscaram Arthur. Isabelle pediu para passar numa pizzaria. Nesse meio tempo, o acusado, junto com um sicário, matador de aluguel, conhecido popularmente como pistoleiro, se dirigiam para a Avenida Pernambuco, para encostar o Fiesta Sedan prata ou dourado, como ele mesmo disse, embaixo de uma mangueira e perto de um orelhão, conforme Bruno declarou aqui. A vítima prosseguiu, foi para a pizzaria, pararam todos na pizzaria, saíram do carro, pegaram a pizza, levaram para casa, para levar para casa. Retornaram por um caminho diferente, doutores. Retornaram pela São Paulo. Retornando pela São Paulo, ingressam na Avenida Pernambuco. Continuam pela Avenida Pernambuco e chegam na esquina da Guanabara. E na esquina da Guanabara, eles estavam muito próximos, o Lohan estava muito próximo de avistar o sinal da morte. Eram os últimos segundos da vida de Lohan. Um jovem de 29 anos, com um filho de 5 anos, um irmão de 8, 9 anos, uma sobrinha de 15. Aqui nós temos a Avenida Bahia, onde que está a torre, rádio base, e aqui no dia 28, no dia do fato, a gente tem a ligação. 28. Exatamente essa daqui. Pronto. Chegamos. Dia 28/12. Ele disse que o Bruno havia ligado insistentemente para ele antes, que ele estava em casa, não viu as ligações, e que depois foi ver as ligações. Vamos ver aqui o que diz o laudo. Número 3345, o de cima é quem ligou, foi ele. Para o 3036. Quantas ligações? Uma, dia 28/12/2017, 21/18. Essa ligação colocou ele na cena do crime. E essa ligação foi efetuada para Bruno. E Bruno confirma essa ligação. Bruno disse que estava indo para um churrasco com o Igor. Ele, o Wesley, ligou e ele foi até o local levar gasolina, água. O crime ocorreu por volta de 9h30, 9h40. 9h18 ele estava na rua Pernambuco. Outra ligação. Ele disse que o Bruno estava ligando para ele. 3345 foi o chamador. Quem ligou? O réu. 3345, outra ligação. Quem ligou? Foi o réu.
3345, outra ligação, o réu ligou. Mais uma, 3345, 951. 3345, 951. Quem ligou insistentemente para o Bruno foi o Wesley, não foi o contrário. Ele disse aqui que estava com a família, lá na casa da família, não viu o celular, quando pegou o celular estava cheio de ligação de Bruno. Está aqui. Fosse celular clonado, teria ligado para Bruno? Não, teria ligado para uma pessoa desconhecida. Não o Bruno que confirmou a ligação e disse que foi lá na cena do crime. Doutor, é possível que as coordenadas fornecidas pela operadora, elas informem um local errado? Por honestidade eu tenho que dizer para os senhores que é. Mas para corrigir essa falha, muitas vezes, da operadora, há uma redundância, que eu vou explicar para os senhores como funciona. A operadora, ela informa aqui a latitude e a longitude. No caso dele, não houve problema. O perito omitiu a informação que ele estava exatamente lá, as coordenadas eram precisas. Mas muitas vezes as coordenadas não são precisas. Para isso a gente tem a redundância. A operadora disponibiliza o código, a latitude e longitude, e quando a latitude e a longitude da ERB apresentam uma divergência, uma inconformidade, a gente tem uma coisa chamada redundância. Vou mostrar para os senhores. Por exemplo, nessa daqui, 50196. Para corrigir isso, a gente tem a redundância, que é isso. A operadora, além de informar a latitude e a longitude da ERB, para não haver divergência, para confirmar, e como sistema de redundância, de certificação, ela informa exatamente a rua e o número onde está a ERB. Nesse caso, Avenida Bahia 238. E ele informa aqui, a partir daquele código, qual que é a torre. Bom, aí o que se pode fazer? Ou verificar lá pessoalmente, se a torre está lá, ou utilizar a tecnologia. Avenida Bahia 238. Está aqui. Então, quando acontece alguma divergência, a exemplo do que o assistente apontou, mas não apontou naquele local, ele omitiu aquela informação. Mas quando há alguma divergência, por exemplo, eu vou mostrar para os senhores como ele pegou, omitindo aquela informação, colocou 3 com divergência. Aqui, doutores. Quando ele aponta que é possível acontecer isso, ele traz aqui a seguinte figura. Exatamente isso aqui, eu vou ampliar para mostrar para os senhores. Bom, ele coloca a ERB dentro do rio, omitindo a ERB da ligação, informada na ligação das 918, que coloca o réu na cena do crime. Ele pega outras localizações e coloca dentro do rio, como se houvesse torre de celular dentro do rio e como se o réu, ou como se o réu aqui fosse um peixe. Mas para você corrigir, o que você faz? A angulação da ERB não muda, porque ela é informada pelo azimuth. O que você faz? Você apenas altera o local da ERB pela redundância. A ERB dá a rua. A operadora, sabendo que pode acontecer isso, ela dá a rua que pode ser que a ERB está. No caso lá, a Avenida Bahia. Você corrigindo a Avenida Bahia, a angulação não muda. Então é como se você trouxesse a figura do jeito que ela está aqui. Vamos supor que o endereço seja esse aqui. Você traz a figura do jeito que ela está aqui, cá. É a correção que é feita. Mas no caso dele não precisou ser feita correção. Foi omitida a informação e a ERB colocava ele no local do crime. Conclusão, doutores. É possível afirmar categoricamente que o acusado estava
minutos antes, no local do crime. É possível afirmar ainda que no dia anterior ele havia sondado a contratação de um pistoleiro. É possível afirmar ainda que 28 de dezembro foi o dia do pagamento dele, coincidentemente o dia que contratou o pistoleiro para matar. O rastreamento foi feito utilizando as ligações para Bruno, 21 e 18. A Hebe pega ele no local do crime. Testemunhas disseram à mãe que ele ligou para a mãe procurando, várias testemunhas dizendo que ele estava procurando. Ele negou que tinha ligado para a mãe. Provei para os senhores que é mentira dele. Ele estava obsessivamente atrás de Arthur e Lohan. E ele disse que foi o contrário. Quem tinha motivo para matar Lohan, o único, era ele. O testemunha ocular, Bruno e Igor. Igor não tem nada a ver com a história e informou que viu Wesley lá. O vizinho que prestou socorro viu um carro com a lanterna quebrada traseira, confirmada pela esposa dele. O mototaxista viu a placa. Doutores, a Herbe pegou ele na cena do crime. Se não foi ele, foi quem? Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos aqui presentes, ratificar as saudações feitas pelo nobre colega, o membro, doutor Leonardo. E para não me estender, porque nós já estamos ao final dessa sustentação oral brilhante do doutor Leonardo, eu só queria fazer mais alguns apontamentos e me dirigir aos senhores, vossas excelências, que são as pessoas mais importantes desse plenário, juízes de fato e de direito dessa causa. E os senhores têm o direito de saber qual é a verdade de tudo que está acontecendo aqui, de todas essas provas que foram juntadas aos autos. Primeiramente, eu queria dizer que o Wesley, esse assassino, além de assassino mentiroso, muito obrigada, excelência, além de assassino mentiroso, começou mentindo desde o primeiro momento, desde aquele dia. Aliás, antes mesmo daquele dia, ele começou mentindo. E logo na investigação policial, que foi logo que ocorreu esse crime, esse assassinato dessa vítima inocente, ele já começou mentindo desde o relacionamento dele. Vejam, esse é o depoimento do mentiroso, lá na delegacia, quando ele disse: nega ser ex-companheiro da vítima, e com ela não manteve nenhum relacionamento amoroso. Ele mentiu até sobre isso. O que isso parece para vossas excelências? Mau caratismo. Porque como é que ele mente já, desde isso aqui, desde o relacionamento, ele já falou que não tinha. E lá na primeira fase, os senhores têm aí também, com os senhores, na primeira fase ele fala a mesma coisa, não se relacionou com a vítima. Ele mente desde o começo, descaradamente, excelências. É essa pessoa com a qual nós estamos lidando aqui. E aí depois traz testemunhas aqui, que simplesmente não sabe absolutamente nada sobre os fatos. Não viram, não sabe. Teve uma aqui que se perguntasse que ano ela nasceu, ela não ia saber dizer. Aquele Alexandre chega aqui, não sabia que o réu tinha os relacionamentos, não sabia do que estava acontecendo, soube depois, quando estava já o processo em andamento. É essa testemunha que eles trouxeram aqui. E eu anotei tudo que essas testemunhas falaram, as mentiras também, que não corroboram nada do que o réu vem falando aqui. Só para os senhores terem uma ideia, o Ederlon, que também não sabia de nada sobre os fatos, chegou aqui dizendo, para falar mal do Arthur, para querer virar o jogo e fazer parecer que quem não presta é o Arthur e não o mentiroso do réu, assassino, disse o seguinte, que ele se encontrou com o réu e o Arthur e chegou uma outra pessoa. E que seriam três, ele disse aqui para os senhores, esse Ederlon. Aliás, ali no virtual. E aí ele falou que chegou outra pessoa e que aí eles começaram ali uma conversa, que a magistrada perguntou, mas foi uma briga? Não, foi meio uma discussão, mas não foi nada muito grave. E depois eles foram para fora do restaurante. 3. O Ederlon falou isso. Aí o réu, lá do camarote dele, falou assim, não, porque teve essa história do restaurante e o Arthur chegou e aí ele até levou umas trouxinhas de roupa para botar no meu carro. Em nenhum momento o réu falou da vítima Lohan nesse tal desse restaurante. Até a testemunha que o réu traz aqui, o Ederlon, eles em vez de combinar a mentira direito, nem isso souberam para fazer. Combinaram a mentira tão mal feita que um disse que era 3 e o réu chegou aqui e disse que era só eles 2.
Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos lá. Aí o Alexandre chega aqui, mentindo também, foi por isso que foi pedida a aquisitação dele. Aí chega aqui e fala que foi lá na casa do réu bem breve para receber um valor. Ele não sabia o dia que a vítima morreu, não sabia que ano era, ele sabia a data, o horário, o minuto, o segundo. Ele sabia o que era coerente para a defesa. Agora o resto ele não sabia. E outra, ele fala assim, que por que eu fiz essa pergunta, eu vou falar agora para os senhores. O senhor continuou indo lá na casa do réu, depois desse dia 28, lá no Buritizal? Continuei. Eu me separei, dia 29, dia 28 ele disse que foi pegar o dinheiro, dia 29 ele se separou, e depois ele disse que continuou indo lá na casa do réu no Buritizal. Aí o que o réu falou aqui? Que ele recebeu a ligação, ficou com medo lá, né? Que ele é culpado e saiu de casa com a esposa e filho, dirigindo para a casa de uma prima. Ele se mudou para a casa da prima. Aí o Alexandre, outro, que não combinou a história, a mentira com o réu, disse que continuou indo para a casa lá do réu, naquele mesmo local. Mentira. Ou seja, duas testemunhas que ele trouxe aqui. E as duas, nenhuma confirmou. Pelo contrário, foram totalmente contraditórios. E a Silvia, que é a mulher dele, a própria Silvia, que foi ouvida na delegacia, que foi ouvida na instrução, falou da lanterna quebrada. Aí foi perguntado por que ela não veio aqui. Ah, porque ela não queria sofrer constrangimento. Não. É porque ela não queria mais mentir. Valia a pena mentir por uma pessoa que desde o começo é uma mentirosa assassina. Acabou com a vida da própria mulher por ter cometido esse crime. Acabou com a vida dos filhos. Aí chega aqui não, fica lá do camarote dele, tentando derramar uma lágrima que não caiu, para convencer os jurados da mentira que ele conta desde o começo. É nessa pessoa que a gente vai acreditar, a pessoa que nega o próprio relacionamento. Aí chega aqui, confirmou que tinha um relacionamento a 3. Aí já tinha um relacionamento. Aí ele se lembrou que tinha agora. É isso. Vejam. É essa pessoa com a qual nós estamos lidando. É essa pessoa, senhores jurados. Então, o que nós temos aqui? Uma pessoa mentirosa, que não só no passado, presente e futuro tem ligação com esse crime. Foi dia 22, lá na irmã da vítima, ela viu. Dia 26, foi lá no estabelecimento de novo, ela viu. Ela falou o carro, ela falou que o réu estava lá, o réu falou com ela. No dia do crime, ele estava no local do crime, na hora, no momento, as provas todas que o doutor Leonardo mostrou aqui indicam que ele estava presente naquele local. E depois sumiu, foi correndo atrás de advogado, depois da besteira que fez, foi se esconder lá na casa da prima. E aí, por quê? Por quê, excelências? Porque ele sabe que o caldo entornou. É essa a verdade. Ele pode trazer aqui a testemunha que ele quiser. Nenhuma vai confirmar nenhuma dessas mentiras, porque nem ele mesmo sustenta as mentiras que ele conta. Como é que outra pessoa pode sustentar a mentira que ele mesmo conta? Porque a mentira tem perna curta. A mentira de um assassino nem perna tem. Não sai nem do lugar. E foi isso que aconteceu aqui. Aí tudo bem. Aí ele chega aqui dizendo, traz um assistente de um parecer mequetrefe, dizendo um monte de coisa que ele não soube explicar, mais gaguejou do que falou, e quando é perguntado do que realmente importa o assistente, não fala nada com nada, e omitiu a única coisa que não era conveniente para a defesa, que é o réu no local do crime, no dia e na hora daquele assassinato. Aí quando foi perguntado, cadê, doutor? Cadê aquele azimuth? Cadê aquela coordenada? Não sei. Começou a gaguejar aqui. É nesse assistente, é nesse parecer. Aí quando o parecer não servia mais para nada, aí a defesa bem aqui fala,
Não fui eu que contratei ele, não. Porque se um parecer aí desse fuleiragem prestasse, todo mundo ia querer. Quando foi desmascarado, não fui eu que contratei, não. Aí ficou um rebolando para o outro de quem era que tinha contratado esse parecer, velho. Aí tudo bem. Aí traz lá nesse parecer umas coordenadas nada com nada, porque a do local do crime não tem. Aí trouxe umas que botou uma coordenada no meio do rio Amazonas. Aí eu, meu irmão, só se o réu for o Bob Esponja, para estar ligando lá do rio Amazonas. Porque não é possível um negócio desse. Aí traz e joga na nossa cara. É de muita revolta. Me perdoe, excelência. Mas não é possível um negócio desse. Aí é isso que a defesa quer jogar aqui na nossa cara. Um réu que mente. Um parecer inválido. Aí vem falar de e-mail inválido. Aí depois, quando foi perguntado de novo, acorchado, não é o e-mail, eu anotei, não é o e-mail que está totalmente inválido. É um dígito verificador que está errado. Aí, de repente, a história mudou. Sabe o que está inválido aqui? É esse parecer aqui. Lixeira está aqui? Parecer vale isso aí. Nada. Nada. Pode jogar no lixo. A fonte? A fonte? Qual? Eu não sei porque o assistente técnico, o diploma dele não é nem reconhecido no Brasil. A fonte é voz da minha cabeça, porque... Não tinha nem data, eu não vi. Eu acho que foi o doutor Leonardo, não tinha nem data, enfim. Então, eu não vou me estender muito, não. Até porque está acabando meu tempo. Então, senhores jurados, os senhores vão receber, eu não sei se já receberam, excelência, os quesitos. Então, eu vou logo adiantando aqui, mas ela vai passar para os senhores. O primeiro quesito, vossas excelências, da materialidade. Se aquele assassinato ocorreu. Se o réu sofreu as lesões, os tiros, a vítima sofreram os tiros que causaram a sua morte. E aí, aqui não tem nem dúvida, claro, aqui não é uma questão, então os senhores vão responder que sim. Vejam, eu peço licença, eu peço desculpa aos familiares e amigos da vítima, mas é preciso mostrar aqui. Choque hipovolêmico devido a hemorragia aguda, instrumento importante. 3 tiros de surpresa. E esse foi o fim dessa pobre vítima de 27 anos, que deixou uma mãe, que deixou um filho. Foi isso que sobrou. É uma pessoa que tinha sonhos, que tinha uma família, que só queria ser feliz, por causa de um ciúme possessivo de uma pessoa mentirosa, mau caráter e covarde. Então, no primeiro quesito, excelência, se naquele dia, naquele local, ele sofreu essas lesões aqui, os senhores vão responder que sim. No segundo quesito, se o acusado, na companhia de terceira pessoa, concorreu para a produção dessas lesões, sim. Sim, não resta dúvida diante de todas as provas. Ele foi o autor intelectual, planejou meticulosamente e prestou auxílio material. Ele fez tudo que ele podia fazer e concorreu com essa terceira pessoa para acabar com a vida dessa vítima. E no terceiro quesito, se o jurado absolve o Ministério Público, depois de tudo aqui que foi mostrado para os senhores, entende? E pugna para vossas excelências. Por que absolver uma pessoa que covardemente assassinou um jovem de 27 anos dessa forma? E tentou, de todas as formas, se esquivar, trazendo parecer inverídico, Doutora, trazendo testemunha. 1 minuto para concluir. Obrigada. Trazendo testemunha que não viu nada, que não sabe de nada, que mentiu, que foi pedida a aquisitação. Então, no terceiro quesito, absolve? Não. No quarto quesito, ele praticou o crime por motivo torpe, motivo vil, abjeto, repugnante, ciúme, possessividade. Porque ele foi excluído daquele triângulo amoroso, sim. No quinto, ele agiu com recurso que dificultou, tornou impossível a defesa da vítima.
A vítima foi encurralada no portão da sua casa, levou 3 tiros, não teve a menor chance de defesa. Foi surpreendida. Sim, também, para essa qualificadora, Excelência. Excelência, aqui, eu sei que a condenação do réu não vai trazer a vítima de volta. Mas essa dor que os familiares, a mãe carrega, e o filho de 5 anos que ficou órfão, será um alento diante de tudo que foi mostrado aqui. Há 7 anos essa família espera por justiça. E está na mão dos senhores, Excelência, não é do Ministério Público. O Ministério Público aqui está só fazendo o papel dele, de trazer as provas. E as Doutora, provas foram trazidas. Seu tempo acabou. Obrigada pela atenção. 10h16. Que nós já estamos desde ontem, Vossas Excelências tiveram que irem para o hotel, ficarem de forma reservada, incomunicáveis. É uma situação desgastante, mas que no final de tudo, tanto a acusação e a defesa buscam uma coisa só, o que a gente espera que saia, que é a justiça. Segundo o entendimento da acusação, é aquilo que eles já colocaram. Nós temos no Tribunal do Júri a oitiva de testemunhas. Nós temos, depois da oitiva de testemunhas, o interrogatório, aquilo que nós já passamos, que nós já tivemos oportunidade. E depois vem os debates. Os debates é acusação e defesa num primeiro momento, 1h30 para cada um. E depois, uma outra fase. Essa fase, ela só vai adiante por decisão da acusação. Seja ela por meio da acusação em si, seja por meio da assistência de acusação, porque é uma faculdade. É uma faculdade. Os promotores podem ir para a réplica ou não. Se eles forem, a defesa obrigatoriamente terá que vir. Porque não existe um júri com a réplica e sem tréplica. Vai ficar réu indefeso. Por isso nós fazemos um trabalho suplementar após a acusação sustentada pelo Ministério Público. Eu quero aqui externar a cada um de Vossas Excelências que hoje é exatamente aquilo que a gente busca. Nós, como sociedade, de um modo geral, assistimos nas televisões, nós fazemos parte dessa sociedade em que muito se busca por justiça. Muito se busca por justiça. As pessoas muitas das vezes têm o entendimento que justiça é condenação. Não é condenação. Justiça é aquela que vem de uma decisão equilibrada, dentro das provas, e por isso que foi colocado o Tribunal do Júri por diversas cabeças para decidirem sobre um fato. Não ficou a critério de um só. E diferentemente do que é a composição hoje do Tribunal do Júri, há tempos atrás, antes de uma reforma que houve no Tribunal do Júri, não eram apenas 7 jurados. Eram 12. Em vez de ser 7, eram 12. Era par. Não poderia ter um voto para que justificasse a condenação. Hoje, Vossas Excelências, se 4 de 7 decidirem pela absolvição ou pela condenação, prevalece. Antes, era como no sistema americano. Sistema americano de hoje. Eram 12 jurados. E se não houvesse a decisão unânime, não há condenação. Essa reforma que houve há tempos atrás foi exatamente para que os homens do poder da época tivessem mais controle sobre o Tribunal do Júri. Para que um voto fosse suficiente para condenar. Um além daqueles que dissessem não. Ou para absolver. E esse é o momento da sociedade representado por Vossas Excelências aqui. Nós estamos aqui para tentar retratar uma realidade vivida em 2017. Nós temos situações diametralmente diferentes. Nós temos a realidade de um sujeito que está sendo acusado, Wesley, funcionário público,
com um poder limitado, limitadíssimo. Primeiro, que quando começa uma acusação, uma investigação contra alguém, essa investigação ela não se rege pelo princípio do contraditório. Não se rege pelo princípio do contraditório, é inquisitório. O réu ele não pode requerer provas, não pode. Ele não pode participar da oitiva das testemunhas, quando dizem as coisas, aí teria um advogado lá para dizer assim, olha, se você está dizendo isso, por que isso? Não, é ato privativo do delegado de polícia. Nós estamos falando da figura de um Estado investigando determinada pessoa. Um Estado com o poder que tem na sua polícia, no poder de requisição de perícias, de requerer diligências para esclarecer um fato determinado. Nesse processo aqui, nós temos uma situação, excelências, que é pura aparência. Nós temos aqui um processo que se iniciou porque o sujeito acha que o Wesley fez isso por ciúme dele. Ciúme dele. Nós temos aqui uns elementos circundantes que vossas excelências estão sendo levados a erro para acreditar que foi o Wesley que fez isso, para acreditar que foi o Wesley que estava lá no momento do crime, que foi o Wesley que contratou um matador, que foi o Wesley que no dia que ele recebeu o salário, ele pagou o matador, ele contratou, segundo disse o nobre promotor de justiça aqui a vossas excelências. Essas são as provas, excelências. Nós temos um sujeito que não é um mototaxista. Nós temos um sujeito que foi ouvido aqui diante de vossas excelências, que se colocou como testemunha principal, excelências. E o promotor disse assim, a defesa virá para desqualificá-lo. Não sou eu que desqualifico ele, excelências. Eu não mandei ele prestar o primeiro depoimento, eu não mandei ele prestar o segundo depoimento. Quem falou foi ele. Quem falou foi ele. Quem se qualifica como testemunho ou não é o depoimento da pessoa. E nos depoimentos anteriores, excelência, foi exatamente o contrário daquilo que ele colocou a vossas excelências. Ele disse que não viu a placa, que o carro passou rápido. E hoje aqui, excelências, aliás, ontem, quando o depoimento dele, ele se colocou numa situação que foi o mais calmo possível. Ele olhou somente para a placa do carro. Tá? São depoimentos, excelências, que eu vou mostrar numa cadeia de lógica, sucessão de acontecimentos, que não existe base para a condenação que é pugnada pelo Ministério Público. Olha aí o nome dele, volta só um instantinho aí. O nome dele, David Deison Brito Nunes. Ele prestou depoimento, excelências. Qual foi o dia? Aos 22 dias do mês de janeiro de 2018. 25 dias após o fato. 25 dias após o fato. Isso porque nós temos o mês de 31, que é dezembro. Nesse depoimento que ele presta, ele diz assim, que não conhecia a vítima, que no dia do crime estava jantando na rua Pernambuco com a Guanabara, Avenida Guanabara, que acredita ter ouvido cerca de 3 a 4 disparos, que se levantou para olhar o que acontecia e visualizou uma pessoa correndo com uma arma na mão. E a pessoa tinha as seguintes características aproximadas: 1,75 m, forte, não sabendo mais características, pois estava escuro. Que havia estacionado do outro lado da rua, embaixo de uma mangueira, que o carro saiu em manobra brusca e o homem correndo com a arma na mão entrou no veículo e saiu em disparada. Rua Mato Grosso, sentido centro. Que o declarante descreve o veículo como sendo Ford Fiesta Sedan prata,
que o mototaxista que jantava com o declarante anotou a placa do veículo do atirador, que o atirador tinha entrado. Que o mototaxista passou esse número para a mãe da vítima e outros familiares. Que também o declarante escutou quando o mototaxista falou para a mãe o número da placa, que é NEP 99. Ele não viu, ele não sabe. Não foi ele que anotou. E hoje aqui, a Vossas Excelências, ontem a Vossas Excelências, ele falou exatamente o contrário disso, que foi ele que anotou. Que ele anotou de cabeça. Isso aqui é uma história contada 25 dias depois do fato. Excelências, se essa história tivesse realmente acontecido, como diz essa testemunha, eu assisto televisão todos os dias, eu acompanho a investigação todos os dias, Excelência. Se a mãe da vítima tivesse tido contato real com o número da placa do carro, Vossas Excelências acham que o BOP não tinha chegado naquela casa meia hora depois? Fale para mim, Excelência, eu estou acostumado a ver o BOP. Acontece um fato, alguém anotou a placa. O BOP, em 20, 30 minutos, está lá na casa. Por quê? Porque eles têm um sistema que é via SIODES, Excelência. Eles têm dados do TRE, dados do DETRAN, de todos os lugares, Excelência. Todos os lugares. Você pega o número da placa de um carro, eles jogam no sistema, sabe quem é o dono, se pagou a multa, se não pagou, aonde está, eles vão lá, Excelências. E isso não aconteceu, Excelências. 25 dias após o fato. Pega a ocorrência policial inicial do primeiro dia, aliás, feita no dia do fato. Lembre-se que essa testemunha, Excelência, que a gente está se referindo, o seu Davidson, ele diz que foi lá passar esse número para a família. Uma hora ele diz que é a irmã. A irmã diz que chegou 28 minutos depois. Uma hora ele não sabe se foi para a mãe. Se fosse dado esse número para a mãe ou para a irmã, a polícia chega lá. A polícia militar coloca aqui. Olha só. Quem foi o comunicante? Vê aí, o comunicante. Está bem aqui, Vanderlei Santana Amanajá. Acredito que seja o pai, baixa aí. Homicídio de comunicação, óbito. Deu entrada neste HE, ainda com vida, vindo a falecer minutos depois, com 2 tiros no corpo. Segundo informações da família da vítima, o suspeito de ter mandado matar a vítima foi o Wesley Nogueira do Carro, residente em um prédio que fica em frente ao Comercial Luiz e tal. Segundo a suspeita, se essa pessoa, pai da vítima, acredito que seja, se ele tivesse tido 1 minuto depois, não a suspeita de quem foi o mandante, mas o carro de quem foi que fez essa placa, saberiam que teria sido o senhor Wesley. Ele ia dizer diferente aqui, ó, que um carro onde desceu uma pessoa, Ford Fiesta sedã prata, placas tal, estaria constando aqui aquela informação do dia 25. 25 dias dada depois, Excelência. Eu quero dizer a Vossas Excelências que tudo veio para cima do Wesley, porque baixa mais um pouquinho, esse daí. Baixa mais, logo em seguida. Tem uma ocorrência da PM. Aí. Em cima, só para mostrar que essa ocorrência é. Órgão, PMAP, detalhes da ocorrência. Olha, a PM, aqui. Tá? Isso foi a ocorrência no dia 28, às 21h49 e 51 minutos. Isso é a data do fato. Tá? Baixa aqui um pouquinho. Foi informado
pelo permanente do Hospital de Emergência Sargento Picanço, que a vítima foi encaminhada àquela casa de saúde, por meios próprios pelos familiares, que chegou ainda com vida, lesionado com 2 disparos na região do tórax, mais precisamente abaixo do braço, contudo a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Vítima Lohan, filho de Maria Creuzete. Baixa um pouquinho. Olha aqui, que informou, segundo informações de um amigo da vítima. Nome, Arthur. É aquele que acredita que a morte se deu por ciúme dele. Excelências, eu digo a vossas excelências que essa história do mototaxista fosse verdade, não teria aparecido 25 dias após o fato, já que 1 minuto depois dos tiros ele estava lá dando o papel com o endereço, com o número do carro, da placa do carro. Excelências, estão me entendendo? Excelência, todos os dias a gente abre os noticiários e vossas excelências vão ver o andamento do que o BOP faz. Placa tal, foi dado. Primeira coisa que eles fazem, verificar a placa, aonde é a localização, onde era o fulano. Se essa história do mototaxista fosse verdade, excelência, estaria aí a placa do carro. Essa suspeita aqui, ó, ela decorre das informações do seu Arthur, que no mesmo dia prestou aquelas informações que a PM tinha. Pega o depoimento do Valdeci, do depoimento na polícia, do Valdeci, né? Aldeci, que o promotor leu para vossas excelências. Que o promotor leu para vossas excelências e disse que era a prova irrefutável. A prova de que foi o Wesley que matou a vítima. Não falou para vossas excelências? Aldeci, Pantoja Coelho. Qual é a data que ele prestou esse depoimento? Aos costumes, lá em cima... 30 dias do mês de janeiro, foi ouvido o senhor Aldeci, que é a testemunha lá, baixa, por favor, que relativo aos fatos investigados, afirma ter prestado socorro à vítima e levando-o da garagem de sua casa, da vítima, e o hospital de emergência, que sabe dizer que a vítima tinha levado um tiro, porém não sabe informar quantos, que havia acabado de chegar em casa da sua sogra, estacionando seu veículo, quando ouviu o primeiro barulho, que pensou tratar-se de bombinhas, contudo, logo em seguida, ouviu mais 3 estampidos, e uma senhora, mãe da vítima, começou a gritar pedindo ajuda, e dizendo que tinham matado seu filho, que o corpo da vítima estava no interior do carro, no banco do motorista, deitado por cima do volante, que ainda com vida, porém desacordada, que viu de onde partiram os disparos, que não viu de onde partiram os disparos, que quando estava atravessando a rua para ir ao local dos fatos, ouviu um barulho de um carro prata saindo em velocidade, a uma distância de 4 casas do local onde ocorreram os fatos. Que a rua não é bem iluminada e por isso não sabe informar a marca e o modelo do veículo, que apenas pode dizer que era um sedã, que sabe dizer ainda que a lanterna esquerda traseira do carro estava queimada. Por que ele sabe estar queimada? Porque provavelmente o carro, na noite, quando foi fazer uma curva, freou. E a lanterna traseira acende a luz de freio. E não acendeu. Aí ele levou vossas excelências para o depoimento da esposa do Wesley, para mostrar que era o carro do Wesley que tinha ido lá. Pega o depoimento da esposa. Eu quero, excelência, esclarecer que a defesa não está aqui para mentir a vossas excelências, nem levar vossas excelências a erro. O que nós queremos aqui é um julgamento justo, que vossas excelências decidam pelas provas reais que existam nos autos.
Não, esse é da Vanessa. Vanessa, Cássia. A dele é Silvia. Não, não. Uma delegacia. Você anotou ainda agora. (54) Folha 54. Bom, Excelência, vou adiantando a Vossa Excelência, e vai ser colocado aqui, que a esposa do réu prestou depoimento. E Vossas Excelências bem lembram que logo ele leu em seguida para Vossas Excelências sobre a questão da lanterna traseira. Inclusive, no depoimento dela, diz que a lanterna traseira, mas não disse a esquerda, se a direita, diferente do que disse o Aldeci, que ele diz que a esquerda estava queimada. A esposa do réu, ela relata que o carro deles os olhos. Excelência, foi esse depoimento aqui, se reproduzido ali para Vossas Excelências, termo de declaração que presta Silvia Maria Amaral Gomes do Carmo. Está aqui, ó, depoimento dela, a data. Tá. Vai baixando, por favor. Vamos lá para aquela parte da lanterna. Na outra página. Baixando. Aí. Bem aqui. Cadê aquele localizador? Bem aqui, Excelências. Não acende aí, né? Aqui, Excelência. O Wesley tem um amigo que atende pelo pedido de Bruno, que relativamente ao carro da família, a lanterna traseira do veículo está quebrada. Quebrada, Excelência, é quando há um baque. Não quer dizer que está queimada. Uma lanterna quebrada, ela faz com que você identifique mais quando o carro freia. Porque não tem aquela parte vermelha, acende o branco. Então, há uma diferença, Excelência, gritante entre quebrada e queimada. E Vossas Excelências estão sendo induzidos, Excelências, a acreditar que se tratava do carro do réu, porque a lanterna do carro dele estava quebrada, enquanto a outra estava queimada, não acendia. Nós temos aqui, Excelências, e existe uma cadeia de lógica na apuração dos fatos, que ficaria muito melhor, e a polícia tem esses meios. Por que essas informações não estão aqui? Porque essas informações mostram o contrário. Em vez de buscar o Igor para dizer que foi naquele local ali que havia sido colocado, dado o combustível do carro, o Igor é amigo do Bruno. Namorado do Bruno. Por que não foram lá no posto de combustível? Eu estou cansado de ver as investigações. As pessoas pegam as filmagens do cara lá comprando a gasolina. Aparece a filmagem dele comprando a gasolina. Por que não foi feito isso, Excelência? Se era 2 quarteirões de lá. Então são evidências, Excelências, que não vieram para os autos. Por qual motivo? A nossa polícia é tão displicente assim? Ou eles não conseguiram atestar isso? Nas filmagens, Excelências, que foi mostrado para Vossas Excelências, uma filmagem do horário dos tiros aqui, que o nobre promotor diz, olha, o carro estava aqui,
e o carro fez isso, o carro voltou por essa rua. Existem as filmagens. Sabe o que a perícia disse? Impossível visualizar. Não dá para identificar. Não dá para identificar carro, o modelo do carro, como era, a cor, nada. E aqui o promotor sustenta-se que tratava-se de um Ford Fiesta, Excelência. Por conta de um depoimento de um sujeito que tentou se passar pelo mototaxista do dia. Eu estou dizendo a vossas excelências que essa prova, se de fato existisse, não fosse criado 25 dias depois, excelência, estaria nas ocorrências policiais da Polícia Militar, excelência. Não estaria o nome do Wesley lá, porque o Arthur acha que o Lohan foi morto por ciúmes, excelência. O promotor está dizendo que o acusado pagou, excelência, com o salário que ele recebeu. Quem foi que recebeu? Quem é esse matador, excelência? Eu vejo as investigações policiais. Vossa Excelência, quer ver um negócio? Nós temos um fato ocorrido lá, em Mercer Nakashima. Um advogado matou uma moça lá em São Paulo. Só descobriram, isso tem 15 anos, porque o carro, todos os nossos carros hoje, têm GPS. Todos os nossos carros têm GPS, excelências. O GPS não é para saber onde você está, é para quando você atrasar a prestação do seu carro, os oficiais de justiça informados pelos bancos, eles vão onde o seu carro está para lhe pegar. De 2014 para trás não tem. Mas todos os carros têm GPS. Eles teriam pegado o carro que é do acusado, excelência. Teriam mostrado o itinerário do carro, desde quando saiu naquele dia, foi para um lado, foi para o outro, rodou, tudo. Não tem, excelência, as provas técnicas cabais, excelências. Esse é o resultado, para mostrar que é a conclusão dos peritos. Doutor Sandro, o senhor me concede uma parte? Pois não, excelência. Excelência, só segurar a questão do tempo, tá? Folhas 83, senhores jurados. A defesa argumenta que carros a partir de 2014 possuem GPS. Por essa razão, disse a defesa que os bancos conseguem, em caso de inadimplência... Dê licença, doutor, por gentileza. Em caso de inadimplência por parte do pagador, do dono do carro, o banco vai lá e faz uma busca e apreensão. Qual é a página, doutor? Isso é fato, doutor. Qual é a página? Um momentinho. Não, isso é fato, doutor. Eu tenho 3 minutos. Doutor, a parte é sobre matéria de a direito. Página 3 minutos já passa, doutor. A página 83, diz que o carro é modelo 2010. Em 2010 não tinha GPS, doutor. Pode continuar. Dois minutos a mais. Isso não faz diferença nenhuma e nem a polícia disse que fez a investigação relativa a isso, excelência. Eu estou dizendo, excelências, que a polícia tem os meios de encontrar. E não encontrou. Não encontrou. Eles querem criar uma situação de veracidade, de localização, excelências, através da UBS, das antenas de localização, que o colega vai explicar melhor, que ela é feita para fazer sinal, não é para localizar. Quando eles fazem aquele redondo das antenas, tem 30 bairros dentro daquilo. Então, excelências, eu digo que tem outros meios de prova, ou será que tem tempo para a filmagem do posto de combustível, por exemplo, para testar? Eu já vi casos aqui, tratados aqui, excelências, que foram com o frentista disse, esse rapaz foi lá comprar um combustível. Qual foi a hora? A filmagem está aqui. Hoje nós temos aqui, excelências, a certeza de que foi o Wesley que matou a vítima, porque uma hora ele contratou, outra hora ele estava lá com o carro dele. Outra hora
Está lá com o carro dele como se ele tivesse executado. Eles não sabem o que estão dizendo, excelências. Para eles é só mentira o que a defesa faz. Esse é o tratamento que a nobre promotora fez de rasgar um parecer técnico. Esse é o direito de vossas excelências quando for um conhecido, vossas excelências. É esse tratamento que vão dar à defesa de vossas excelências. O sujeito não conhece o outro. Você conhece ele, convive com ele? Não conheço. Mas o que você acha? Eu acho que foi ele que matou. Por quê? Porque era ciúme. Tiveram convivência, excelências. Como é que uma pessoa vai matar a outra por ciúmes, com a justificativa de que era por conta do Arthur? O Arthur, perguntei para ele, Arthur, o seu Elber, ele é um cara mentiroso? Ele disse, não, ele é um sujeito confiável. Eu disse, é um cara confiável. Tem um depoimento do seu Elber que fala que convivia, que era marido do Arthur por 8 anos. E eu fiz questão de perguntar, excelências, qual a sua idade, Arthur? Hoje eu tenho 34. 34. Eu não convivi com o Elber. Aqui, o mentiroso e assassino é o Wesley, como diz a promotora. Então, eu concito-vos a examinar a causa com a imparcialidade. A defesa tem um quesito a defender. Segundo quesito. O primeiro é sobre materialidade. A vítima morreu? Existe um laudo que comprova que houve a morte e materialidade? Sim. Defesa e acusação não discordam. O segundo quesito, excelência, que é o importante. A defesa diz que não foi ele, que as provas não justificam isso. Para a defesa é não. Não foi o Wesley que participou, porque existe um balaio de gato, uma hora foi ele, estava o carro lá, e já foi provado que não era. Foi provado para a perícia, que a história da polícia que colocou ele lá, foi provado que não é, excelência. Essa história toda descaracterizaram uma testemunha importante da defesa, que diz que ele estava na casa dele, excelências. Como é que ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? A acusação jamais vai admitir o depoimento do Alexandre. Vossas excelências vão condenar o inocente? Eu tenho 1 minuto para concluir. Obrigado, excelência. Nós fizemos o pedido de quisitação de falso testemunho do mototáxi, excelência. Quando for para quisitação, se ele mentiu, sim, os depoimentos dele demonstram que ele mentiu. Ele falseou a verdade com o objetivo de prejudicar o Wesley. Por isso, excelência, a defesa pede a absolvição e ela vem pela resposta do segundo quesito. Quando perguntarem se foi o Wesley, a resposta da defesa, o pedido é não. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor. 15 horas e 27 minutos. Os debates estão encerrados. Eu peço o esvaziamento do plenário.